Salve meus alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula, né? Vocês estão aqui comigo, professor Thiago Oliveira. Hoje eu vou trazer mais uma vez um aulão gratuito para vocês. Estou trazendo lá do meu curso de reta final. Essa aula vai para lá, você que já tem um curso. Você vai ter essa aula lá disponível, junto com o PDF já comentadozinho para você baixar e imprimir, tá bom? Eu estou trazendo essa aula também no YouTube para poder ajudar o pessoal aí, né, que não tem condições de comprar, tá bom? Lembrando, pessoal, que é a última semana, na segunda-feira agora, o nosso custo está R$ 29,90. Na semana que vem volta para o preço original, que é R$ 39,90. Eram só as 3 primeiras, eu ia fazer as 2 primeiras semanas por esse preço, agora está indo para a terceira, né? Então ainda deixei um pouquinho a mais para poder ajudar vocês. Vocês sabem a qualidade do curso e o quanto ele é indispensável na sua preparação. Então aproveite a promoção do nosso intensivão de reta final. Já deixei o link para você adquirir no Hotmart. Beleza? Vai ser todas as matérias de direito, todas em questões IBFC. Então você vai revisar tudo que você viu em teoria. Se você fizer essas questões agora nessa reta final, meu amigo, ó, eu garanto, não tem erro. Você vai gabaritar a parte específica, tá bom? Você vai gabaritar. Eu estava vendo um aulão do professor Marcos Moraes, que está comigo nesse projeto. Ele deu um aulão lá da parte especial do Código Penal Comum. Pessoal, ele deu todos os crimes de forma resumida, sem omitir nada. E todas as questões que ele pegou foi da IBFC. Então você que não adquiriu, você está perdendo tempo. Uma coisa eu aprendi, pessoal, no concurso da PMRN, agora recente, que inclusive a banca foi a IBFC. Por causa de um ponto, meu amigo, um pontinho você não entra. Então você tem que estudar tudo que você puder. Direito é para você gabaritar, para você ter margem para errar lá na básica, que eu acredito que é onde os alunos têm mais dificuldade. Português, informática e tal. Então aqui você tem que detonar. E um edital desse, pessoal, que é bem amarradinho, ele é bem nos conformes, aí é que você tem a obrigação de gabaritar, tá bom? Você tem a obrigação. Então lá comigo, ó, vocês vão pegar a constitucional, vão pegar penal militar, extravagante, né? E o restante vai ficar com o professor Marcos Moraes, beleza? Então, vem com a gente porque esse curso é essencial para a tua aprovação. Tudo que tu viu em teoria, toda essa trabalheira a gente vai resumir, organizar. Vamos fazer uma logística top para você revisar tudo que você viu. E aquele detalhe que você não lembrou na hora da prova, você vai lembrar por causa desse curso. É um curso de reta final. Então aproveita enquanto está no valor bom, porque depois que for segunda já volta o valor original. Eu garanto para você, é um curso de primeira categoria, beleza? Então vamos ver aqui o nosso assunto, ó, que nós iremos ver hoje. Deixa eu voltar aqui para nossa tela. Hoje, pessoal, ó, a gente vai estudar na parte de noções de direito militar. Eu acredito até que esse edital de vocês ele foi um pouco mal dividido, né? Porque, ó, nós temos a legislação institucional, ó. Essa lei aqui, que é o Estatuto dos Policiais Militares da Paraíba, hoje eu estou usando o PowerPoint aqui web, que eu não gosto muito, mas o professor tá ali, não tem condição de pagar nem o PowerPoint, ó. Isso aqui é uma legislação específica da PM Paraíba, a gente chama de legislação específica, tá bom? Você aplica somente a PM Paraíba. É uma matéria extremamente específica, tanto que você não acha muitas questões aí no mercado, tá bom? Tudo isso aqui é do Estatuto, a hierarquia, valor, ética, deveres, compromisso, comando e também essa aqui é a nossa Lei Complementar 87 que dispõe sobre a organização. Esse restante que sobra, pessoal, ó, aqui é direito penal militar, tá bom? Essa lei se aplica a todas as polícias do Brasil e também as forças militares federais, marinha, exército e aeronáutica, tá bom? Não é exclusivo aqui, beleza? Muita gente não sabe. E aqui, ó, Constituição, vai misturar a Justiça Militar Estadual, né, artigo 125, e a Lei Complementar 96, extremamente específica também. Por quê? Porque é do Estado da Paraíba, tá bom? É a Organização de Divisão Judiciária do Estado da Paraíba. E ele só cobrou o artigo 187 a 198, que é justamente a parte da Justiça Militar do Estado da Paraíba, tá bom? Que tem suas especificidades. Eu mal vi ninguém dar aula sobre essa lei aqui, porque ela é bem específica e a gente vai tratar dela hoje. A gente vai tratar dessa lei. Tá bom? O professor é especialista aqui nessa lei de organização e divisão judiciária, principalmente no que tange a parte da justiça militar, tá bom? E a gente vai ver tudo isso hoje em questões. Essa aula vai para o nosso curso lá de reta final, tá bom? Então no meio da aula não vai ter propaganda, porque eu vou subir para eles lá, só que o diferencial é que eles têm o PDF comentado, tá bom? Eu não trago todas as aulas, é só algumas para poder ajudar. A maioria só fica disponível exclusivamente para eles, tá bom? Antes da gente começar, eu tenho mais uma observação para vocês, tá bom? O professor lançou esse PDF faz tempo, é um PDF 100% comentado, tá bom? 100% comentado. Esse PDF, pessoal, ele contém questões do Estatuto, da Lei Complementar
87 de 2008, tá bom? E também da nossa Lei Complementar 86, tá bom? 96, perdão, Lei Complementar 96, que são essas leis específicas. Essas leis aqui, pessoal, são leis que só aplica à própria PM Paraíba. Logo, se você for no que concurso, não tem questões dessa lei. Do estatuto até tem, mas você acha lá 10 questões, 20 no máximo, tá bom? Eu elaborei 100 questões dessa lei. São questões comentadas, gabarito comentado. Quem já adquiriu aqui e resolveu, vai sair na sua frente. Por quê? Porque, pessoal, é tudo isso aqui em questões. Eu não pulo um artigo, é todos os artigos em questões. Se você ver o tamanho dessa lei aqui, você vai ficar de boca aberta, é muita coisa, tá bom? Então, botei ela toda em questão. Então, você que não adquiriu isso aqui, você é louco, você não quer passar. Por quê? Vai ter tudo em questões ainda mais comentada. Ah, professor, sem questões eu não consigo resolver não. Que é isso, cara? Eu juro pra vocês, antes de dar essa aula pra vocês, esse material eu já fiz aqui já faz uns 2 meses, eu acho. Antes de gravar essa aula pra vocês, eu fiz esse PDF todinho pra poder relembrar os assuntos, né? Porque eu dou aula de muita matéria, algumas coisinhas eu vou esquecendo, eu fiz tudinho. Dessas 100 questões eu ainda acertei 97, ainda errei minhas próprias questões, ó. Por quê? Porque é muita coisa, eu fiz muito rápido e acabei acertando só 97, tá bom? Só com essas 100 questões que eu fiz, eu já peguei tudo que eu tinha para dar para vocês hoje, só nesse PDF de questões. Professor, eu quero adquirir. Quanto custa esse PDF? Pessoal, é PDF, você recebe no seu WhatsApp. Você paga pelo WhatsApp, no WhatsApp eu já te mando. Ele é somente R$25, precinho promocional. Beleza? R$25. Professor, eu quero adquirir. Vai na descrição do vídeo, já tem um link lá, link para adquirir a apostila. Vai no meu WhatsApp, professor, manda o Pix aí que eu quero o PDF. Eu mando o Pix, você manda o comprovante, eu já te envio na mesma hora. É um material indispensável à sua aprovação. Acredite, pergunte quem fez PMRN. Por um ponto você fica fora das vagas. Então o que vier dessas leis aqui, você tem que abarcar, tá bom? Se vier cobrando, principalmente se vier dessa lei aqui, ó. Principalmente se vier dessa lei que é muito específica e dessa lei aqui que tem muito detalhe, ó. Essas duas, se vier a questão na prova, vocês estão lascados, porque é extremamente específico, tá bom? Muita gente vai errar e você vai ser o quê? Você vai ser o diferencial, tá bom? Se você não segue o Instagram do professor, tá aí. Não precisa nem você digitar o nome do Instagram. É só você ler esse QR Code, abrir a câmera do teu celular, ler esse QR Code, já vai direcionar para o Instagram do professor. Caso não apareça nada, tá aqui meu Instagram, Carreiras Policiais Objetivo, beleza? Mais uma vez, curtam o vídeo, comentem, compartilha nos grupos, compartilha com os amigos, que eu posso trazer depois mais algumas aulas para vocês, para ajudar quem não tem condição de comprar o curso, tá bom? E o nosso intensivão, ó, não compra quem é doido, pessoal. O intensivo de reta final, você vai revisar tudo que você estudou de direito. Professor, quais as matérias? Todas as matérias de direito. Ele tá R$ 29,90 até segunda-feira agora, né? Hoje é quinta, né? Então, quem comprar até segunda ainda tem esse preço. Depois acabou. Vai voltar o preço dele, que é R$ 39,90, que ainda é um valor muito barato para o conteúdo que vocês vão ter lá. É um conteúdo de primeira categoria, tudo esquematizado para vocês. Com certeza vocês vão gabaritar, tá bom? No gabarito só se der um branco lá na hora, mas a forma que passa, que a gente passa para vocês, eu bato muito lá na tecla dos assuntos que a IBFC cobra. Dificilmente você não vai gabaritar, tá bom? Só se você estiver mazelando, beleza? Vamos dar início, né, pessoal? Logo, vamos começar pelo estatuto. Por que pelo estatuto, professor? O estatuto é o mais cobrado, disparadamente. E são assuntos pontuais. Então, a gente vai bater todo o estatuto só em poucos minutos de aula, tá bom? Então, a maioria das questões vai ser estatuto. Professor, a banca pode avacalhar e pode cobrar mais a Lei 87, por exemplo, que é a lei da organização, ela pode avacalhar. Por isso que tem a apostila completa com 100 questões para você resolver. E no intensivão do professor vai ter um aulão de questões só sobre essa lei 87, tá bom? E também sobre essa lei aqui da organização e divisão judiciária do estado da Paraíba, que ela cobra só do artigo 87 ao 98, que é a justiça militar, parte da justiça militar estadual, beleza? Aqui a gente vai ver o juiz de direito, conselho de justiça, a composição do primeiro grau, a composição em segundo grau, tá bom? A gente vai ver as varas militares, a gente vai ver os cartórios, vai ver um monte de coisa aí, pessoal, uma porrada de coisa. Então vamos lá. Ano 2022, IBAD foi uma provinha da PM Paraíba, certo? Para oficial, tá bom? Sobre a possibilidade de o policial militar, até já trouxe esse artigo aqui. Mas por que o senhor trouxe de novo, professor? Para a gente revisar.
ele é muito cobrado, tá bom? Cada polícia ela tem o seu estatuto. O estatuto das polícias elas são parecidos. Só que eu não posso pegar o estatuto da PM Paraíba e aplicar na PM Ceará. Não posso, porque cada um tem sua particularidade, certo? Mas todas elas têm ali uma essência parecida. Por quê? Porque elas vêm de uma derivação. Derivação da onde, professor? Do Exército Brasileiro, tá bom? É derivado do Exército Brasileiro. Então, por isso que você vai ver, você que já estuda para várias polícias e cai o estatuto, você vai ver que é parecido, mas às vezes um tem uma modificaçãozinha, tá bom? Então, ó, sobre a possibilidade de o policial militar da ativa, aquele militar que está em atividade, ser empresário, é correto afirmar com base no que dispõe o Estatuto dos Policiais Militares da Paraíba? Aí fica a pergunta, né, professor? O militar ele pode ser empresário, ele pode ter comércio, ele pode comerciar, ele pode assumir uma gerência, né, uma sociedade, ele pode participar de uma empresa? Não pode, pessoal, não pode, tá bom? Não pode, é proibido. Ele não pode, beleza? Então daí você já tira aí, né, essa informação, tá bom? Vamos voltar aqui para a tela que eu vou falar para vocês antes de resolver a questão. Vamos fazer só um resuminho antes, beleza? Vamos lá, pessoal, ó. Então, senhores, basicamente, quando eu tenho um policial militar da ativa, o que é o policial militar da ativa? Vocês já devem saber. Nós temos o militar ativo e o militar inativo. O militar em atividade é o militar que está no exercício da sua carreira, né? Ele está seguindo a sua carreira. O militar inativo, ele está o quê? Não está ativo, ele está inativo. Beleza, professor, muito óbvio. É aquele cara, pessoal, que ele está aposentado, ou seja, eu tenho um militar da reserva remunerada e eu tenho um militar reformado, né? O militar da reserva remunerada, ele pode ser convocado para retornar ao serviço ativo. O reformado, ele está dispensado, ele não volta mais, tá bom? Então, militar da ativa, aquele militar que está trabalhando, por exemplo, o professor é militar da ativa, né? Eu sou soldado da Polícia Militar. Da Paraíba, professor, não, eu sou do Ceará, tá bom? O professor Marcos Moraes também é militar da ativa, tá bom? Então, nós militares, nós temos uma vedação que se aplica a todas as polícias do Brasil, tem essa mesma proibição, e aqui na Paraíba não é diferente. O militar da ativa não é o inativo, é o militar da ativa, letra de lei. Ele é proibido, tá bom? Ele é proibido, ele é vedado de comerciar, tomar parte na administração ou gerência de sociedade ou dela ser sócio ou participar. Regra, tá bom? Qual é a exceção? A exceção é que você pode, por exemplo, investir em ações, né? Tem as ações aí, Banco do Brasil, Bradesco, né? Tem empresas que você vai ser sócio dela, você vai ser acionista dessas empresas, mas você não exerce nenhuma função diretamente, você compra as ações, né? Então, essa é a exceção. Você até pode, como acionista, cotista, né, em sociedade anônima ou por cota de responsabilidade limitada. É claro, pessoal, que nós temos essa vedação, mas porém, o policial militar da ativa, ele pode exercer diretamente a gestão de seus bens, desde que ele não infrinja, né, o disposto nessa questão do quê? De assumir comércio, né? Ele não pode, é vedado, tá bom? Ou seja, o militar da ativa, ele exerce diretamente a gestão de seus bens, tá bom? Só que ele não pode comerciar, nem tomar parte na administração ou gerência de sociedade, muito menos ser sócio ou participar, não pode, exceto como acionista, cotista em sociedade anônima ou por cota de responsabilidade limitada, tá bom? Mais uma observação, tá bom? Às vezes, pessoal, o militar, ele tá na reserva remunerada, certo? E aí o que acontece? Ele é chamado, ele volta ao serviço ativo, ele é convocado novamente para o serviço ativo, tá bom? Quando você estava lá na reserva, pode acontecer de você estar trabalhando ali numa empresa privada, exercendo alguma função lá, você já é aposentado, não vai interferir no serviço. Essa vedação do militar comerciar, quando ativo, né, quando ativo ele é proibido de comerciar, porque pode atrapalhar o serviço policial que exige dedicação em tempo integral. Às vezes acontece do cara ir para a reserva, né? E ele tá ali em uma organização privada, uma empresa privada, e depois ele volta para ativo, ele é convocado. Aí fica a observação, o militar na reserva remunerada, quando ele é convocado, ou seja, ele retorna ao serviço ativo, ele fica proibido de tratar nas organizações policiais militares e também nas repartições públicas civis dos interesses da organização ou empresa privada de qualquer natureza. Ele não pode tratar dessas organizações privadas, tá bom? Quando ele for convocado, beleza? Então, pega essa observação para vocês. E aí a gente pode voltar para a questão que eu acho que você já entendeu, né? Eu acredito que vai ficar simples aqui. Vamos voltar, beleza? Vamos voltar na questão. Ó.
Vou colocar aqui. Vamos lá, então pessoal, ele quer a alternativa o quê? Correta, né? Ele quer o correto, é correto afirmar. Vamos lá. Lhe é proibido em qualquer circunstância comercial tomar parte na administração ou gerência de sociedade ou dela ser sócio participar. O problema, pessoal, é porque ele colocou em qualquer circunstância, né, pessoal? A gente tem a exceção, a gente tem o salvo, né? Salvo como acionista ou cotista, né, pessoal? Então, por isso que está incorreto aqui o nosso item A. Poderá ser empresário apenas na condição de acionista ou cotista em sociedade anônima ou por cota de responsabilidade limitada, exatamente como está na letra da lei, como ele quer o correto até o momento, letra B. Poderá ser empresário apenas na condição de empresário individual ou sócio majoritário de sociedade limitada ou anônima. Não, pessoal, essa situação não existe, apenas na condição de empresário individual não, tá bom? Poderá ser empresário se a empresa for de pequeno porte ou cuidar de assuntos relacionados à segurança pública, ao meio ambiente ou à saúde pública. Também não existe essa disposição, tá bom? Vamos ver o nosso dispositivo legal, pessoal. Ó, o policial militar da ativa, professor, o senhor já explicou, vai ver letra de lei? Vou, pessoal. Por quê? Porque a IBFC, se cobrar isso aqui, a chance dela cobrar a letra de lei é muito grande. Dificilmente ela vai botar uma situação hipotética, mas se ela colocar, é só você analisar com cuidado, tá bom? Então, o policial militar da ativa, ressalvado o parágrafo 2 e 3, tá bom? Que nós vamos já ver o que diz. É vedado, é proibido comerciar ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade, ou dela ser sócio ou participar, exceto como que acionista ou cotista em sociedade anônima ou por cota de responsabilidade limitada, tá bom? Professor, por que ele fala ressalvado o parágrafo 2º e o parágrafo 3º? Ele vem falar assim, ó. No parágrafo 2º, o policial militar da ativa, ele pode exercer diretamente a gestão de seus bens, desde que não infrinja o disposto no presente artigo, tá bom? Não é porque você é vedado de comerciar, né, que você não pode exercer a gestão de seus bens, você pode exercer diretamente a gestão de seus bens, tá bom? Desde que você não venha a comerciar, tá bom? Não entrar em sociedade, não pode. E o parágrafo 3º também é a exceção, que é o quê? Aquele cara que ele é do quadro de saúde. O quadro de saúde, ele, geralmente, por exemplo, nós temos o caso de um médico, né, de um oficial médico, tá bom? Então, ó, no intuito de desenvolver a prática profissional dos integrantes do quadro de saúde, aqui não é quadro de saúde, são quadro de policiais militares que trabalham com saúde, tá bom? É-lhe permitido o exercício da atividade técnico-profissional no meio civil, desde que tal prática não prejudique o serviço. Por isso que ele bota ressalva, porque, ó, porque o cara que ele é do quadro de saúde, ele pode trabalhar ali, pessoal, no meio civil, tá bom? Ele pode exercer uma atividade técnico profissional no meio civil. Qual é aqui o porém? Não pode prejudicar o serviço, a prioridade é o serviço, tá bom? Mas é permitido. Por que é permitido, professor? Para desenvolver a prática profissional, tá bom? Desses integrantes do quadro de saúde, beleza? Os policiais militares, ó, na reserva remunerada, aposentado, quando ele convocado, ele volta a ser militar ativo, pessoal. É até um pouco óbvio. Ele volta a ser militar ativo. O militar ativo vem para essas regras aqui, tá bom? Quando convocado, fica proibido de tratar nas organizações policiais militares e nas repartições públicas civis os interesses de organização ou empresa privada de qualquer natureza. Beleza? Então, nossa questão aqui está tranquila. Vamos logo para a segunda questão aqui, para não perder muito tempo, para a gente ser mais direto. Mais uma provinha da PM Paraíba, oficial. Considerando o que dispõe a LOGE, Lei de Organização e Divisão Judiciária. Opa, pessoal, nós já estamos bem aqui, ó. Nós já estamos bem aqui, ó. Nós saímos daqui de cima, né, ó. Nós saímos daqui de cima e já estamos aqui, ó. Lei Complementar 96, tá bom? Que é a Organização e Divisão Judiciária do Estado da Paraíba. Vamos lá. Considerando que dispõe a LOGE, Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado da Paraíba, os Conselhos de Justiça são divididos em Conselhos Especiais e Conselhos Permanentes ou Trimestrais. Compete ao Conselhos Especiais o julgamento. Professor, me ajuda. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu não sei nem o que são esses conselhos. Calma, pessoal, calma.
Pessoal, como vocês sabem, os militares estaduais, eles são processados e julgados perante a Justiça Militar do Estado, tá bom? Crime militar definido em lei, cometeu crime militar, Justiça Militar, tá bom? Então, os militares estaduais, eles são processados e julgados perante a Justiça Militar do Estado. Quando chega na Justiça Militar, pessoal, na primeira instância, beleza? Na primeira instância, ela vai ser exercida por quem? Pelo juiz de direito, certo? Pelo juiz de direito. Pelo juiz de direito, tá bom? E o Conselho de Justiça, tá bom? Conselho de Justiça. Essa é a primeira instância, tá bom? Então, militar estadual, ele é processado e julgado perante a Justiça Militar do Estado. Na primeira instância, eu tenho ali o juiz de direito mais o Conselho de Justiça, né, pessoal? E na segunda instância, nós temos quem, pessoal? Nós temos o Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça do Estado. Tribunal de Justiça do Estado. Professor, não seria Tribunal de Justiça Militar? Não, tá bom, pessoal? Aqui ainda não tem Tribunal de Justiça Militar, tá bom? É Tribunal de Justiça do Estado, enquanto não for criado aí o Tribunal de Justiça Militar, tá bom? Que tem os requisitos lá da Constituição para ter um Tribunal de Justiça Militar. Se eu não me engano, tem que ter pelo menos aí 20 mil, né, o efetivo aí da Polícia Militar, tá bom? Eu não lembro bem de cabeça, mas eu acho que é isso, beleza? Então, pessoal, ó, primeira instância tem o juiz de direito e o Conselho de Justiça, tá bom? E na segunda instância eu tenho o Tribunal de Justiça do Estado, beleza? E aí, pessoal, aqui nós temos justamente a Justiça Militar do Estado, a composição, tá bom? Primeiro grau, eu tenho o juiz de direito, né, da vara militar e o Conselho de Justiça Militar, tá bom? E esse Conselho de Justiça, pessoal, ele integra o quê? Ele integra a Justiça Militar do Estado, esses conselhos. E lá na nossa loja, né, nós temos uma divisão. Nós temos os conselhos especiais e os conselhos permanentes ou trimestrais, tá bom? Então, os conselhos, pessoal, os conselhos especiais, vou até colocar aqui, ó, especiais e o quê? E os permanentes ou trimestrais. Vou botar só permanentes, tá bom? Permanentes, aí você coloca aí no seu caderno, ou trimestrais, beleza? Aqui são os conselhos. Os conselhos especiais, pessoal, os conselhos especiais é formado por 4 juízes, tá bom? 4 juízes militares. 4 juízes militares aqui também. São 4 juízes militares, beleza? Como é que eu vou diferenciar? É muito simples, pessoal. O conselho especial ele julga oficiais. Enquanto que o conselho permanente ou trimestral, ele julga o quê? A praça em geral, tá bom? Então julga que praça em geral. Para essa questão, você só precisaria saber isso. Professor, tem outras regras? Tem muitas regras, principalmente aqui no Conselho Especial, tá bom? Por exemplo, a composição dele tem que ser oficiais, né, que tenham posto superior ao posto daquele que está, né, aí respondendo perante esse conselho, tá bom? Tem diversas regras que a gente vai estudar lá, tá bom? Então, essa regra aqui foi a regra básica que ele cobrou. A gente vem para a questão, ó. Considero que dispõe a Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado da Paraíba. Os conselhos de justiça militar são divididos em conselhos especiais, né, pessoal, que julga o quê? Oficiais. Conselhos permanentes ou trimestrais, que julga o quê, pessoal? Praça. Compete ao conselho os especiais o julgamento, ó. Nosso gabarito já é onde? Letra A, tá bom? Ela julga o quê? Oficiais, tá bom? Ela vai julgar o quê? Oficiais. Show? Não tem dificuldade, é só você saber a teoria, né? Sabendo a teoria, você mata tudo. Então, eu vou apagar tudo aqui e vou colocar de caneta, ó. Gabarito letral aqui, ó. Compete ao Conselho de Justiça Militar processar e julgar os crimes militares não compreendidos na competência monocrática do juiz da vara militar. Porque tem alguns casos, pessoal, que ele vai julgar singularmente, né? São casos específicos, tá bom? Aí é o parágrafo único, ó. Aos conselhos especiais, ó, conselhos especiais, vou botar a CE, conselhos especiais, compete o julgamento de oficiais. Então, vai julgar o que? Os oficiais. Beleza?
dos oficiais. Enquanto que o conselho permanente, eu vou botar assim, ó, conselho permanente ou trimestrais, tá bom? Compete o julgamento o quê? Das praças, tá bom? Você já sabe a diferença de oficial e praça, né? Pelo menos nessa altura do campeonato, né? Você tem que saber, tá bom? Nós temos as praças, nós temos o soldado, o cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento e o subtenente. E os oficiais? Segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente, coronel e coronel. Oficial é responsável pelo comando, né, da corporação, tá bom? Então, nosso gabarito aqui, pessoal, ficamos com a letra A, beleza? Essa lei ela é bem específica. Lá no nosso intensivão, aqui no nosso intensivão, nós vamos ter um aulão só para essa lei, tá bom? Porque o que cair dela, eu quero que meu aluno acerte, pode ser o que for, eu quero que meu aluno gabarite e acerte, fique entre os primeiros colocados e consiga a sua vaguinha, beleza? Não se preocupe. 2022, PM Paraíba também, ó. O amor à profissão policial militar, já voltamos para o estatuto, tá bom? Estatuto. O amor à profissão policial militar e o entusiasmo com que é exercida é manifestação essencial do... Pessoal, falou em manifestação, nós só temos manifestação essencial do valor, tá bom? Nós não temos aqui manifestação essencial da ética, tá bom? É uma manifestação essencial do valor, tá bom? Então, nosso gabarito letra A, ó. São manifestações essenciais do valor policial militar. O que é que a banca vai fazer com vocês, pessoal? Ela vai fazer isso aqui, ó. Cobra valor, cobra ética e cobra dever, tá bom? Ela vai dizer que um valor é um preceito da ética e ela vai dizer que ética é uma manifestação essencial do valor. Ela vai confundir as disposições de cada um. Ela vai misturar esses artigos, você tem que saber bem direitinho. E tem bizu, né, pessoal, para saber, ó. São manifestações essenciais do valor. Olha aqui, pessoal, ó. O amor à profissão policial militar e o entusiasmo com que é exercida, tá bom? Tá aqui, ó. Tá bom? Por que que não é ética? Não tá na disposição da ética, tá bom? A ética vem aqui no artigo 27, ó. Preceitos da ética, tá bom? São preceitos da ética. Já quando a gente fala de valor, são manifestações essenciais do valor, tá bom, pessoal? Então, ó, o certo é valor policial militar. Professor, como é que eu vou diferenciar as manifestações essenciais do valor com os preceitos da ética? Porque ele pode misturar. Por exemplo, ele pode falar assim, ó. São manifestações essenciais do valor. Aí ele bota aqui, ó. Amar a verdade e a responsabilidade. Aí tu, vixe, será que é valor ou é preceito da ética? Como é que tu vai saber? Eu vou te dar uma dica de ouro aqui, ó. Quando falar do valor, você lembra que são manifestações essenciais. E lembra que sempre vai ter um artigo, ó. O, a, o, tá vendo? Já quando a gente fala dos preceitos da ética, vai estar sempre no infinitivo, ó. Amar, exercer, respeitar. Certo? Deixa eu ver se eu coloquei mais, só coloquei esse, mas lê o artigo 27, vai estar tudo no infinitivo, ó. Quando tiver no infinitivo, tu já associa, opa, o professor falou que é preceito da ética, beleza? Então você já fica ali com o pé atrás, tá bom? Então ética não é, tá bom? É uma manifestação essencial do valor. Subordinação não é. A subordinação, lembrando que não afeta a vida do militar, tá bom? Só porque ele é subordinado. Conselho Superior de Polícia, não, tá bom? Então, nosso gabarito aqui, letra A, beleza? Não esquece, meu aluno, se você está gostando da aula, deixa aí, né, as suas estrelas aí, se você está pelo Hotmart, né, deixa aquela curtida, dá essa força para a gente poder evoluir junto, tá bom? E deixa aquele teu comentáriozinho no padrão, beleza? E BAD, mais uma provinha da PM Paraíba, agora uma prova para sargento, agora de 2022, ó. Vamos lá. Conforme previsão no estatuto, professor, se eu está passando muito estatuto, é porque o estatuto geralmente é o mais cobrado, tá bom? Só olhar a prova anterior, as provas passadas, você vai ver que a banca adora o estatuto. Conforme previsão do estatuto dos policiais militares da Paraíba, o grau hierárquico da praça, conferido por ato do comandante-geral da Polícia Militar, é chamado, pessoal, grau hierárquico, pessoal, conferido por ato do comandante-geral, é o que, pessoal? É graduação, tá bom, pessoal? É graduação, gabarito letra B, tá bom? Posto, pessoal, ó, é o grau hierárquico do oficial, conferido por ato do governador do estado, tá bom? Já a graduação é o grau hierárquico da praça, conferido por ato do comandante-geral, tá bom? Como ele falou, o grau hierárquico da praça, ó, você já associou para comandante-geral, né?
por ato do comandante-geral é o quê? É graduação. Ó. Praça, comandante-geral só pode ser graduação, tá bom? A banca vai trocar isso aqui demais. Ela vai dizer que posto é o grau hierárquico da praça. Ou ela vai falar assim, ó, posto é o grau hierárquico do oficial conferido por ato do comandante-geral. Opa, pelo governador. Então faz essa diferenciação, tá bom? Estou trazendo bem resumido para vocês, beleza? Gabarito letra B, vamos passando, ó. Ainda trouxe a letra da lei, ó, como o professor é bom. Ó. Posto é o grau hierárquico do oficial, conferido por ato do governador do estado da Paraíba. Eu nem lembro qual é o nome do governador do estado da Paraíba, depois vocês comentam aí para eu poder lembrar. Graduação, pessoal, é o grau hierárquico da praça, conferido por ato do comandante-geral. E a gente tem os aspirantes, pessoal, e os alunos oficiais, que são as praças especiais, tá bom? Quando falar de praça especial, você lembra que é o aspirante e o aluno oficial, tá bom? Muito cobrado. Vamos passando. 2022, ó, também PM Paraíba, prova para sargento, ó. Considerando o que dispõe a loja, opa, estamos de novo na Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado da Paraíba. O cartório de vara militar poderá ser chefiado, professor, pelo amor de Deus, o que é isso, senhores? Pessoal, é uma disposição bem específica que vem tratar sobre esse cartório da vara militar, né, pessoal? O cartório da vara militar, pessoal, ele pode ser chefiado por quem, né? Pessoal, é muito específico. Se você não leu, você não vai saber, tá bom? Mas esse cartório de vara militar, pessoal, ele pode ser chefiado por um militar graduado, tá bom? Militar graduado. Ou seja, pode ser um primeiro sargento, conforme diz a lei, ou um subtenente, tá bom? Subtenente. Muita gente tem essa dúvida aqui, ó. Presta atenção, ó. Soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento e o subtenente. Aqui, pessoal, tá a carreira da praça, tá bom? São os praças, beleza? Muita gente tem essa dúvida. Professor, soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente. Eu entendo essa carreira. Eu sei que eu vou entrar soldado, depois eu vou a cabo. Aí fica a dúvida, professor, o terceiro sargento, ele é subordinado ao segundo sargento e o segundo sargento, ele é subordinado ao primeiro? Ou são todos sargentos? Nenhum manda no outro, pessoal. Cada graduação dessa é uma graduação diferente. Então, o terceiro sargento, ele deve respeito ao segundo sargento e o segundo sargento deve respeito ao primeiro sargento, tá bom? Então, o segundo sargento, ele é superior hierárquico do terceiro. O primeiro sargento, ele é superior hierárquico do segundo sargento, tá bom? E o subtenente manda em tudinho, né? É o coronel dos praças, é o subtenente, né? Que é o último grau hierárquico da praça, tá bom? Então tem isso. Então quem pode, né, chefiar o cartório da vala militar pode ser um militar graduado, ou seja, primeiro sargento ou subtenente, tá bom? Ele botou cabo não, major não, tenente coronel não, é primeiro sargento, tá bom? Eu vou já dizer para vocês por que não pode ser um major, tenente coronel, que são oficiais superiores. Eu vou mostrar para vocês por que não pode. Então aqui, pessoal, primeiro sargento, olha só. O cartório de vara militar terá seus cargos preenchidos por membros da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiro, habilitados para o exercício da função, sem prejuízo da participação de servidores da Justiça Comum quando necessário. A banca já pode colocar assim, ó, sendo impossibilitado a participação de servidores da Justiça Comum. Não, pode ter, tá bom? Se for o que necessário. Aí vem o item da nossa questão, que é o parágrafo 1º do artigo 191. Ó. O cartório será chefiado por um militar graduado, ou seja, primeiro sargento, que foi o nosso gabarito, ou subtenente. Pode ser por oficial, professor? Pode, ó. Ou por um oficial, só que é o que, ó? Até a patente de capitão. Por isso que não pode ser major ou tenente coronel, tá bom? Então, ó, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, tá bom? Capitão, só pode até capitão, tá bom? Professor, depois de capitão vem quem? Para relembrar, ó, vocês lembram, pessoal, ó, major, tenente coronel e, por último, coronel. Botei só a abreviação, tá bom? É assim que funciona a hierarquia dos oficiais, né? Aqui nós temos os oficiais. Pessoal, aqui é oficial subalterno ou é oficial intermediário? Aqui são oficiais subalternos, tá bom? Subalternos. Subalternos. Aqui é o oficial intermediário. E aqui são oficiais superiores, tá bom? Então só pode até oficiais intermediários, tá bom? Ou por um oficial, ó, até a patente de capitão. Deveria ter sido posto aqui, né? Não é nem patente, né? Tá bom? Era para ter colocado o posto de capitão, mas tudo bem. Ó, ou por um oficial até o posto de capitão.
requisitado mediante indicação do juiz, o juiz indica, né, o juiz competente ou comando geral da Polícia Militar, através de ato do presidente do Tribunal de Justiça. Show de bola? Veja, pessoal, que é uma questão muito simples, mas o aluno nunca viu essa lei aqui, ele vai voar, né? Por quê? Porque nunca leu. Ele vai ficar voando. Por quê? Porque é uma legislação que é específica da organização judiciária da Paraíba, tá bom? Professor, se eu pegar a lei de organização de outro estado, vai ser diferente? Algumas coisas serão diferentes, mas eles obedecem à mesma carta maior, ao mesmo dispositivo maior, que é o dispositivo constitucional. Tem disposições constitucionais que tem que ser reproduzido aqui, tá bom? Show de bola? Então vamos passando, ó. Vamos para a próxima questão. 2018, IBAD, ó. Aqui foi para o Corpo de Bombeiro, né? Ó. Corpo de Bombeiro também da Paraíba, ó. IBAD 2018. Prova de oficial. São deveres do policial militar previstos no Estatuto dos Policiais Militares da Paraíba. Então ele quer o quê? O que é dever, né? Eu acho que essa questão já trouxe também, mas vamos repetir. Improbidade, lealdade, improbidade não, pessoal, é probidade, eu não tenho esse in, cuidado aqui, pelo amor de Deus, você não pode ser improbo, né? Se você cometer improbidade, você vai ser responsabilizado, né? Improbidade administrativa. Dedicação integral ao serviço policial militar e a fidelidade à instituição a que pertence, mesmo com sacrifício da própria vida. Pessoal, é o nosso gabarito letra B, tá bom? É dever, tá bom? Dedicação integral ao serviço. Professor, quer dizer que eu vou trabalhar direto, é tempo integral? Professor, não, calma, você vai ter sua escalazinha, tá bom? Disciplina e o respeito à hierarquia, né? Ele botou obrigação e ordens, né? Eu acredito que seja respeito à hierarquia. Culto aos símbolos nacionais, né? Não estaduais, beleza? Então, ó, são deveres, né, dos militares, emanam de vínculos relacionados que ligam o policial militar à comunidade estadual e sua segurança. Compreende, ó, o nosso gabarito, ó, a dedicação integral ao serviço policial e a fidelidade à instituição a que pertence, mesmo com o sacrifício da própria vida. Inclusive, quando você for tomar posse, né, você vai fazer o juramento, você vai dizer lá os dizeres, né, ao ingressar na Polícia Militar, prometo regular minha conduta, né, pelo menos no meu estado é assim, talvez seja parecido aí. Enfim, você vai fazer um juramento, né, um juramento solene, tá bom? E você vai falar lá, mesmo com o risco da própria vida. Pum, aí formou, tá bom? Ó, o culto aos símbolos nacionais. Olha como a banca foi mal. Ela botou assim, ó, culto aos símbolos estaduais. Olha que malaquice da banca, né? Veja que quando o assunto é estatuto, essas leis bem específicas, como a banca ela não tem uma doutrina, uma jurisprudência para seguir, por ser tão específica, ela acaba cobrando de você o decoreba e não conhecimento. Ela cobra o decoreba mesmo e é chato. E muita gente cai nisso aqui, por incrível que pareça. O cara... assistir aula de extravagante com o professor, o cara vai detonar, porque eu sei tudo que a banca cobra. Aqui não tem uma doutrina pra gente seguir, a gente tem uma doutrina fraca lá do Exército que não é tão abrangente como nas outras leis que nós estudamos e por isso que a banca vai mais na letra da lei, tá bom? A disciplina e o respeito a obrigações e ordens, ó, a disciplina e o respeito à hierarquia. Cuidado que aqui nós temos o que? A nossa base institucional. A Polícia Militar, ela é estruturada com base na hierarquia e disciplina. Hierarquia e disciplina. Hierarquia é ordenação, né? Impostos e graduações, né? Posto é o grau hierárquico do oficial, graduação é o grau hierárquico da praça. A disciplina é você seguir as leis, as normas, as ordens, tá bom? Show de bola? Então vamos passando, né? Tá fácil aqui. Vamos para a próxima. Sétima questão, IBFC PM Paraíba, ó, soldado da Polícia Militar. Relativamente ao tema comando e subordinação, assim descortinados no âmbito do Estatuto dos Militares da Paraíba, assinale a alternativa correta. Eita, o professor já está morrendo de calor, tenho que botar um ar-condicionado aqui, pessoal. Respira, descansa, o professor esqueceu de trazer água hoje, estou com a boca sequinha aqui, vamos lá. A subordinação possui o condão de afetar episodicamente a dignidade pessoal do policial militar e decorre da estrutura hierárquica. Não, pessoal. A subordinação ela não afeta a dignidade do militar, tá bom? Não afeta. Tem gente que acha que afeta na prática, mas não afeta, tá bom? Já eu explico para vocês isso aqui. Vamos lá. O comando constitui uma prerrogativa impessoal, né? Ele botou pessoal, ó, é impessoal, cujo exercício o policial militar se define e se caracteriza como superior hierárquico. Pessoal, o comando é uma prerrogativa impessoal. Cuidado com essa pegadinha aqui, beleza? Os oficiais
completam e auxiliam as atividades das praças, é o contrário, pessoal. Os subtenentes sargento, eles complementam e auxiliam as atividades dos oficiais, beleza? Erradíssimo. Portanto, ficamos com a letra D, né? As praças especiais cabe a rigorosa observância das prescrições dos regulamentos que lhes são pertinentes, exigindo-se-lhe inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado. Esse aqui, pessoal, é o aluno oficial, né? O aluno oficial e o aspirante a oficial. Aspirante. Professor, o que é o aspirante? O aspirante, pessoal, é como se fosse um estágio probatório, né? Ele vai passar 6 meses sendo fiscalizado ali, vendo se ele tem condição de ir para o oficialato, tá bom? Esse é o estágio aspirantado, né? Então, esses caras aqui, pessoal, eles vão ser futuros oficiais, né? No momento, eles estão em formação. Então, a gente chama de praça especial, tá bom? O que essas praças especiais têm que fazer, pessoal? É óbvio, né? Tem que estudar, pessoal, estudo e aprendizado técnico profissional para exercerem o comando futuramente como oficiais, tá bom? Então é basicamente isso. Então vamos voltar aqui só para me resumir para vocês essa parte, ó, do comando e subordinação. Pessoal, ó, vamos aqui comigo, ó. Quando a gente fala do comando e da subordinação, como é extremamente cobrado, certo? Nós temos os oficiais, que vocês já sabem, né, os postos oficiais. Nós temos as praças, né? E dentre essas praças, pessoal, nós temos quem? Nós temos os cabos soldados e o subtenente sargento. Vamos lá, pessoal. Ó. Os oficiais, certo? Eles estão em cima, certo? Quando a gente fala de comando e subordinação. Professor, por que em cima? Porque eles vão comandar. O oficial, ele tem uma formação bem mais demorada. Geralmente o CFO, ele demora 3 anos, né? E você, quando passa no concurso para a praça, geralmente você faz o Cefap, né? Você faz um curso de formação de praça. Quando é com 6 meses, alguns estados são 6 meses, outros estados é 1 ano. Você já forma, você já é policial pronto, você é soldado pronto. Não é uma formação tão demorada. Já o oficial, pessoal, demora. Ele passa no CFO, ele vai aluno oficial, aí tem primeiro, segundo, terceiro ano, ele ainda vai ser aspirante, né? Tudo isso demora aí 3 anos aí para ele poder formar, para depois ele alcançar o seu primeiro posto, que é o posto de segundo tenente. Por que demora mais? Porque ele vai gerenciar a tropa. Ele é o quê? Ele é o cara que ele é preparado ao longo da carreira para exercer comando. Ele vai comandar as companhias, ele vai comandar os batalhões. Inclusive, ele pode chegar até a ser comandante geral da Polícia Militar, tá bom? Já, pessoal, nós temos a figura dos subtenentes e sargentos. Os subtenentes e sargentos, que são as praças graduadas, né? Eles vão o quê? Eles vão auxiliar, ou seja, eu tenho o oficial aqui, ó, e eu tenho aqui o subtenente e sargento. Os subtenentes e sargento, eles vão auxiliar as atividades aqui junto com os oficiais, eles vão auxiliar os oficiais aí, né, na preparação da tropa, no emprego dos meios, tá bom? Eles vão auxiliar aqui, eles vão auxiliar as atividades dos oficiais, tá bom? Nas técnicas, no treinamento. E nós temos os cabos e soldados, né, que serão vocês que irão ingressar. Os cabos e soldados, ó, tem os oficiais, subtenente e sargento, aí bem aqui embaixo tem os cabos e soldados. Os cabos e soldados, pessoal, eles são responsáveis pela execução. Então, o oficial ele vai fazer a escala de serviço, ele vai dizer a área que cada um vai ser empregado, tá bom? Aí você tem o sargento que vai estar lá, vai trabalhar lá na ajudância, ele vai organizar essa escala, ele vai escalar os praças, os cabos e soldados de acordo com as determinações dos oficiais, e esse subtenente sargento que está auxiliando aqui, ó, ele vai lançar essa escala para os cabos e soldados, tá bom? Não que um sargento possa estar nessa escala, pode, pessoal. Inclusive, até o oficial ele pode participar da atividade de execução. No dia a dia ele participa na viatura, no policiamento, tá bom? Mas é assim que funciona. E os cabos soldados, ó, eles recebem a escala, a determinação, a operação e vão lá aqui, ó, e executam. Eles executam. Professor, executar? Como assim executar o ladrão? Deus me livre. Uma vez o aluno me perguntou isso. Nada a ver. Pelo amor de Deus, pessoal. Eles vão executar o quê? Eles vão executar as atividades, tá bom? Eles são responsáveis pela execução, policiamento ostensivo diário, viatura, policiamento a pé, policiamento montado. Eles vão executar, tá bom? Então, tirem isso da cabeça de vocês. A polícia militar de todos os estados, ela tá mudando, ela tá evoluindo, tá bom? Lembre-se que nós temos uma destinação constitucional, policiamento ostensivo, tá bom? Você não faz mais do que isso, tá bom? E lembra dos regulamentos constitucionais a qual você está sujeito aí, tá bom? Respeito o quê? A dignidade da pessoa humana, né? O respeito à população a qual você é um mero servidor, tá bom?
Então esqueça aquela polícia antiga, aquela polícia truculenta. Você tem que encaixar na sua cabeça os novos ideais. Ser um policial bom porque você tem conhecimento jurídico, você sabe quando agir, quando você não deve agir, quando excede sua competência e de que forma você tem que tratar as pessoas. Por quê? Se você sair um pouquinho da linha, você acaba cometendo aí um excesso, né? Pode responder por abuso. E outra situação é falando da subordinação, pessoal, subordinação. Isso aqui é um aprendizado para você e para a sua carreira. Você, quando entrar na corporação, né, você vai ser o quê? Você vai ser um soldado moderno. Até aquele soldado que é mais antigo, que é soldado igual a você, ele vai ter uma precedência sobre você, porque ele é mais antigo, ele ingressou primeiro que você, tá bom? Então, se ele mandar uma ordem no policiamento, você vai obedecer. Se vier um oficial, supor, você está no policiamento de viatura, certo? Aí passa o oficial, que é o fiscal, ele está fiscalizando o policiamento, está tirando asfalto. Ele passa lá para ver se você está na sua área, né? Liga para você, fulano, onde é que tu tá? Vou aí. Para tu poder assinar alguma coisa para dizer que tu tá executando o serviço. Acontece que tu chegando lá, né? Vamos supor que o oficial te pega, tu sem a tua identificação, tu não tá sem o nome emborrachado, porque tem que ter aqui, né? Por exemplo, soldado fulano, né? Tem que ter aqui. Aí o oficial vai lá, aí fala assim, fulano, tu tá sem tua identificação, ó, tu tem que ter identificação. Até, pessoal, porque se você prender alguém, isso é dispositivo constitucional. Se você não cumprir, você vai responder por abuso de autoridade. Né? O preso ele tem direito a saber o responsável pela prisão. Né? Se você prender alguém em flagrante, ele tem o direito de saber quem é você que prendeu ele. Né? Aí o oficial te vê e fulano, cadê o teu nome aqui? O que foi que aconteceu? Aí tu, não, comando, eu esqueci em casa e tal. Aí ele começa a te repreender. Por quê? Porque você aprendeu na formação que você tem que ter essa identificação. A lei diz que você tem que ter identificação. Que depois você pode responder por um abuso. O oficial, se ele não te fiscalizar, ele é fiscalizado. E ele vai ser responsabilizado. Então ele começa ali, por exemplo, a brigar contigo, né? Aí tem cara, mancha, que é assim. Tem cara que ele não respeitou nem os pais, né? Não ouviu ordem nem dos pais. Aí tem outro cara lá, um oficial lá, sentando o pincel nele. Né? Só que o cara tá na razão, ele tá dentro da legalidade, ele só tá falando, ó, cara, não pode e tal, aí o cara já começa, mas comandante, não sei o que, mas você tá errado, não sei o que, ele começa a ponderar. Só, cara, que tu estuda antes, certo? Tu tem que entender que o oficial ele é teu superior, e ele tá te passando uma ordem legal. Se ele tivesse agindo com abuso ou com ilegalidade, aí você tava na sua razão, mas o cara tá ali te dando uma determinação legal pra tu usar emborrachado, cara. Né, que é o teu nomezinho aqui, ó. Aí tu começa a ponderar por quê? Porque pra ti, tu ser subordinado dele, tu obedecer uma ordem dele, tu tá sendo indigno. Aí tu começa a ponderar, comete crime militar, o oficial vai lá e te leva preso. Aí depois fica lá chorando, não sabe o que aconteceu, né? Aí você lembra, né? Vocês lembram que a regra, né? Quando a gente fala de prisão, né? Ninguém pode ser preso, segundo a Constituição, né? Salvo quando tem um flagrante delito ou ordem escrita fundamentada de autoridade judiciária competente. Salvo o quê, pessoal? Salvo transgressão militar ou crime propriamente militar. Então, muita gente entra na polícia e esquece que tem subordinação. Qual é os nossos princípios basilares? Qual é a estrutura organizacional? A polícia militar é organizada com base na hierarquia e na disciplina. Hierarquia e disciplina. Então, quando vem um superior chamar a sua atenção, você vai ter que obedecer. Se ele te mudar, chegou o oficial e fala assim, ó, hoje você tá nessa área, mas eu vou te colocar nessa área aqui hoje porque tá precisando. Aí tu, não vou, você me... Eu tô nessa área aqui, pronto e acabou. Não, pessoal, não é assim. Ele tá dando uma ordem legal, não tem legalidade, ele tá te remanejando. Você tem que obedecer a determinação, a não ser que você tenha um motivo de força maior. Isso faz parte da estrutura e tem subordinação. Não é porque você é subordinado a uma pessoa, uma autoridade, que isso vai mexer com a tua dignidade. Não vai, cara. Faz parte do quê? Da estrutura hierarquizada da corporação. Então fica um entendimento de lei que cai na tua prova e fica um aprendizado para a tua carreira. Porque um dia pode acontecer como já aconteceu com várias pessoas, do cara ir preso e não sabe por quê. Porque desrespeitou a ordem de superior, né, desrespeitou o superior na frente dos outros militares, né, cometeu crime propriamente militar, e aí é cela, meu amigo, a justiça castanha, isso não tem brincadeira não, você vai preso. Então você tem que entender que você está ingressando numa entidade militar, e você tem que respeitar as regras do militarismo, tá bom? Mesmo que você veja como algo autoritário, você está entrando sabendo, você estuda, então você não tem como alegar desconhecimento, beleza?
Então vamos passando, né? Espero que vocês tenham entendido essa parte. Vamos passando. Vamos lá. Vamos para a 8ª questão. Ano 2018. Vamos botar aqui a caneta. Opa. Ó. 2018 IBF-CPM Paraíba. Soldado da Polícia Militar. Relativamente ao tema ética, como tal preceitua de forma expressa no corpo do Estatuto dos Policiais Militares da Paraíba, assinale a alternativa correta. Opa, professor, falou de ética, né, pessoal? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Ao policial militar do serviço ativo, é vedado participar como... Ele quer o que ele quer, a correta, né? Correta. É vedado participar como cotista ou acionista, respectivamente, em sociedade por cota de responsabilidade limitada ou sociedade anônima. Ele diz que é vedado. Essa aqui é a exceção, né, pessoal? O cara ser cotista ou acionista, né? Aqui tá errado esse item aqui. Ao policial militar do serviço ativo é permitido, excepcionalmente, comerciar ou tomar parte em administração ou gerência de sociedade. Não pode, pessoal. Tá bom? A exceção é outra, acionista ou cotista, né? Ele não tem uma exceção para o cara poder comerciar, né, ou tomar parte em administração e gerência de sociedade, né? Ele diz que é permitido excepcionalmente. É errado, não tem essa disposição. Vamos para a próxima. É vedado ao comandante-geral requisitar dados e informações sobre a origem e natureza de bens dos policiais militares do serviço ativo, ainda que presente motivos que recomendem a adoção de tal medida. Pessoal, não é vedado, é permitido, tá bom? É permitido. Então, o comandante-geral, ele pode sim requisitar dados sobre informação e origem dos bens do policial militar do serviço ativo. Os policiais militares que se encontrem na reserva remunerada, uma vez convocados, ficam vedados, proibidos de cuidar nas repartições públicas, civis e nas organizações policiais militares dos interesses de empresa privada ou de organização de qualquer natureza. Correto, gabarito, letra D. Letra da lei, né, pessoal? Letra da lei. Então, veja, pessoal, o comandante-geral, pessoal, ele pode determinar aos policiais militares da ativa que, no interesse da salvaguarda da dignidade dos mesmos, informem sobre a origem e a natureza de seus bens, sempre que houver razões que recomendem tal medida, tá bom? Então, o comandante-geral, ele pode, é permitido, tá bom? É permitido. Show de bola? E lembra da regra, pessoal, o policial militar da ativa é vedado, é proibido comerciar ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade ou dela ser sócio ou participar. Qual é a exceção? Exceto como acionista ou cotista, é a exceção que ele dá, tá bom? Em sociedade anônima ou por cota de responsabilidade limitada. É aquele cara que ele investe em ações, tá bom, pessoal? Show de bola? Vamos para a 9ª questão. PM Paraíba, soldado. Assinale a alternativa que corresponde a uma das manifestações essenciais do valor, prevista expressamente no Estatuto dos Policiais Militares da Paraíba. Tá bom? Então vamos lá. O corporativismo, sentimento que faz com que o policial militar identifique a sua profissão como a mais importante do organismo social, errado. Tá bom? O comprometimento com o código de ética e todos os seus preceitos implícitos e explícitos. Esse aqui também, pessoal, não existe exposição, tá bom? O culto às tradições históricas e o civismo. Esse aqui tem, tá bom? Aqui sim. Por enquanto é o item C. O compromisso de atentar para o dever policial militar sem assumir o risco do sacrifício da própria vida. É errado, pessoal. Você assume sim o sacrifício do risco da própria vida. Então, nosso gabarito, letra C. Tá bom, pessoal? Letra C, né? É uma manifestação essencial do valor. São manifestações essenciais do valor. O civismo, né, e o culto das tradições históricas. Ele só fez inverter, tá bom? Mas não tornou errado. Beleza, pessoal? Show de bola? Então, mesmo com o risco que da própria vida, tá bom? Ele botou corporativismo, mas nós temos o que? O espírito de corpo, tá bom? Show de bola? Vamos passando aqui, 10ª questão, IBFC, também soldado, né? Acho que deve ter sido a prova anterior aqui. No que se refere à hierarquia e à disciplina, que são a base institucional, né? Assinale a alternativa correta, ele quer o item correto. Vamos atrás. A disciplina e a hierarquia constitui a base institucional da polícia militar. Pessoal? É sim, tá bom? Disciplina e hierarquia é a base institucional.
A responsabilidade e a autoridade crescem em consonância com o grau hierárquico. Eita, pessoal, perfeito esse item aqui. Gabarito letra A, tá bom? Graduação é o nível hierárquico do oficial? Opa, pessoal, errado, ó. Da praça. Posto é o nível hierárquico da praça? Jamais. Autoridade é a fiel obediência às normas que embasam a entidade policial militar e coordena o seu desenvolvimento, materializando o comportamento de cada integrante do seu organismo. Pessoal, aqui está mais ligado à disciplina, né, pessoal? Não à autoridade, tá bom? Não tem essa disposição. Mais ligado à disciplina militar. 2015, DECAM, PM Paraíba, prova de sargento. Nos termos da Lei Estadual 3.000, é o estatuto, né? O sentimento do dever, o pundonor policial e o decoro da classe impõem a cada um dos integrantes da Polícia Militar conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos da ética, exceto, então ele quer algo que não seja um preceito da ética, simples assim, tá bom? Ele quer algo que não seja preceito da ética, né? Então vamos lá, pessoal, ó. Qual é a exceção, né, pessoal? Respeitar a dignidade da pessoa humana, empregar todas as suas energias em benefício do serviço, amar a verdade e a responsabilidade. Eita, professor, tá tudo no infinitivo, né, cara? Mas olha aqui, pessoal, ó. Ele colocou aqui, ó. Ser parcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados. Tá errado aqui, né, pessoal? Tá errado. Ele tem que ser o quê, pessoal? Ele tem que ser imparcial, tá bom? Tem que ser imparcial. Gabarito é a letra D, tá bom? Ou seja, ele tem que ser imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito. Professor, que é uma pessoa imparcial? É aquela que julga, pessoal, com neutralidade. Ou seja, é basicamente a pessoa que julga com justiça, né? Ela age pela justiça, pela equidade, tá bom? Então é isso. Ela tem que ser imparcial, tá bom? As bancas gostam muito dessa decoreba. Ela tira duas letrinhas e a questão se torna errada. Cuidado, pessoal, cuidado, beleza? Então, pessoal, isso daqui realmente é preceito da ética, tá bom? É preceito da ética, só que ele mudou aqui, ó, ser justo aqui, ó, ele botou parcial. Na verdade, é imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados. Vamos para a próxima. 2015, DECAM, PM Paraíba. Prova de sargento. Nos termos da Lei Estadual 3.909, de 1977, são manifestações essenciais do valor. Sair da ética, agora eu quero valor, exceto, né, ou seja, ele quer algo que não seja manifestação essencial, né, do valor, né? Então vamos lá. Essas questões pega, tá bom? Na hora da prova você fica nervoso, você confunde ética com valor, com dever, você não sabe mais nem o que é nada. Então você tem que ler com cuidado, né? A fé religiosa, pessoal, existe fé religiosa? Não, pessoal, não existe essa fé religiosa, não. Existe a fé na elevada missão da Polícia Militar, fé religiosa não, né? O aprimoramento técnico profissional. Ah, como ele quer o exceto, né, pessoal? Opa, já tá o item A, ó. Ele quer o exceto, ou seja, ele quer o que não está condizente com as manifestações essenciais do valor. Não existe essa fé religiosa, né? E aí eu voando, tá bom? Então é aqui, ó. Nós temos o que, pessoal? São manifestações essenciais do valor, ó. Aqui, ó. A fé, mas não é religiosa, pessoal. É a fé na elevada missão da Polícia Militar, tá bom? Isso é um valor. Os demais é valor, pessoal, o aprimoramento técnico profissional, o civismo e o culto das tradições históricas, nós já vimos, ó. O civismo e o culto das tradições históricas, o amor à profissão e o entusiasmo com que é exercida, ó. O amor à profissão e o entusiasmo com que é exercida. Show? Vamos passando, 13ª questão. Tá acabando, vamos para cima. Caveira, meu aluno, caveira. Eu quero ver você vibrando. Em breve você estará fazendo parte da Polícia Militar da Paraíba, tá bom? Manda não esquece de mandar aquela mensagem no padrão. Professor, passei, meu irmão. Vou ir no Ceará lhe conhecer. Ainda vou pagar uma caixa de Heineken pro senhor. Pois vem, meu filho, tamo junto, vamos lá. 2015, DECAM, PM Paraíba. Sargento da Polícia Militar, vamos lá. Nos termos da lei, mesma lei, estatuto, ó, a hierarquia e a disciplina são base institucional da Polícia Militar. A autoridade e a responsabilidade crescem necessariamente com o grau hierárquico. Acabamos de ver, pessoal. Pessoal, lembra dessa regra. Quanto maior o grau hierárquico, maior a responsabilidade. Quanto maior o grau hierárquico, maior a responsabilidade. Então, veja, ó, você vai entrar soldado, depois você vai a cabo, depois você vai a 3º sargento, depois você vai a 2º sargento, depois você vai a 1º sargento,
depois você vai chegar a subtenente, ó. Quando você for subindo, meu amigo, você chegou a cabo, vai ter mais responsabilidade, tá bom? Vai ter mais autoridade e, consequentemente, mais responsabilidade. Veio a terceiro, opa, mais responsabilidade, ó. Quanto mais for subindo, mais responsabilidade você vai ter. Tanto que quando você ingressa, você vai tirar serviço de viatura, no meu estado fica mais ou menos aqui, ó, um soldado e geralmente o comandante ou é um cabo ou é um sargento, ó. Então o cabo aqui, ó, o cabo vai ser o comandante da viatura, o comandante tem muitas atribuições, tá bom? Diversas atribuições, tudo cai nas costas do comandante, né? Aí você tem aqui, né, você tem um motorista e você tem um patrulheiro, né? Esse daqui é o que tem mais responsabilidade, ele vai responder por tudo. Tá bom? Por quê? Porque ele é o mais graduado, tá bom? Por isso que a gente diz que a autoridade e a responsabilidade, ela cresce com o grau hierárquico, beleza? Professor, e se tiver só assim, só soldado, ó, soldado, soldado e soldado na viatura, e aí? Eu vou ver qual é o soldado mais antigo, tá bom, pessoal? O que for mais antigo, o que tiver ingressado primeiro, vai comandar, tá bom? Vai comandar, beleza? Show de bola, então vamos lá. 14ª questão. IBFC PM Paraíba, ó, soldado. Com relação ao comando de subordinação, vocês veem que a IBFC adora cobrar comando de subordinação. Cuidado quando a ideia aqui é comando de subordinação. Eles cobram demais, eles adoram esse tópico, tá bom? Eu expliquei para vocês tudo sobre comando de subordinação, tá bom? Não tem como errar. Então vamos lá. Ele quer a alternativa incorreta, né, sobre comando e subordinação. Então vamos ver, né? O comando está vinculado ao grau hierárquico. Constitui uma prerrogativa impessoal, é isso mesmo, cuidado, eles gostam de botar que é uma prerrogativa pessoal, é impessoal, tá bom? Por que o comando está vinculado ao grau hierárquico? Porque quem pode exercer comando é os oficiais, né? Ó, cujo exercício policial militar se define e se caracteriza como chefe, exatamente como está na letra da lei, tá bom? A subordinação não afeta de modo algum a dignidade pessoal do policial militar, e decorre exclusivamente da estrutura hierárquica da Polícia Militar. Perfeito, já vimos isso aqui. O sargento é preparado ao longo da carreira para o exercício do comando e da chefia e da direção. Errado, pessoal. Não é o sargento, não, é o oficial. O sargento ele vai auxiliar as atividades dos oficiais, né, os suplentes sargentos. Então aqui está incorreto, né? Os cabos e soldados são essencialmente os elementos de execução, tá bom? Eles vão executar, são os elementos de execução. Perfeito. Nosso gabarito, letra C. Beleza? Subtenentes sargentos, pessoal, auxiliam e complementam as atividades dos oficiais. Cabos soldados, elementos de execução. E o oficial, ele vai exercer comando, chefia e direção das organizações policiais militares. Resumidamente para vocês. IBFC, PM Paraíba, soldado. Vamos lá. Leia as alternativas abaixo e depois de analisá-la, assinalar que está incorreto. Vamos atrás de outra errada aqui, né? Que é fácil. Posto é o grau hierárquico do oficial, conferido por ato do governador do estado da Paraíba. Tá correto, pessoal? Tá bom, tá correto. Posto, grau hierárquico do oficial, certo? Que é conferido por ato do governador do estado. Graduação, é o grau hierárquico da praça, conferido por ato do comandante geral. Beleza? Graduação é o grau hierárquico da praça, conferido por ato do governador do estado. Não, pessoal, pelo comandante geral, né? Gabarito, letra B, ó. Aspirante e oficial são denominados praças especiais e aluno oficial são denominados praças especiais, correto, tá bom? Quando a gente estuda comando de subordinação, a gente vai ver que eles ficam ali, né? Eles vão ter que observar o quê? A dedicação aos estudos e o aprimoramento técnico profissional, beleza? Vamos para a 16ª questão, PM Paraíba 2014, soldado. Assinala a alternativa que completa corretamente o trecho. Não constitui valor policial militar segundo o Estatuto dos Militares do Estado da Paraíba. Então ele quer algo que não constitui um valor, né, pessoal? Não constitui valor. Então vamos lá, pessoal, vamos lá. Vamos lá. Olha aqui, ó. Pessoal, aqui está no infinitivo, né, pessoal? Infinitivo a gente já associa o que? A ética, né? Então, tem tudo para ser o item A, tá bom? A fé na elevada missão, correto? O sentimento de servir à comunidade estadual, traduzindo pela vontade inabalável de cumprir o dever policial militar e pelo integral devotamento e manutenção da ordem pública, mesmo com o risco da própria vida, beleza? O civismo e ocultar as tradições históricas. Pessoal, aqui dá para matar fácil, o ser, né? O ser justo, né?
Nosso gabarito aqui é A, porque ele quer algo que não constitui valor, né, pessoal? Então, já é o A, né, ó. Vamos lá, ó. Olha aqui, ó. Da ética policial militar, ó. O sentimento do dever, o pundonor e o decoro da classe impõe a cada um dos integrantes conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos da ética, ó. Ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito de subordinado, né? Então isso aqui, pessoal, é o que? É um preceito da ética, tá bom? Ou seja, não constitui valor, tá bom? Os demais sim, ó. Os demais são manifestações essenciais do valor, ó. A fé na elevada missão, o sentimento de servir à comunidade estadual, traduzindo pela vontade inabalável de cumprir o dever, né? O civismo e o culto às tradições históricas, beleza? Então tá show, veja que dá para matar só com o bizuzinho do professor, né? Essa aqui deu para matar. Vamos para a 17ª. Opa, pessoal, aqui nós já vamos entrar na Lei Complementar 87, né, pessoal? Que é a lei da organização da APM Paraíba. Já estamos em outra lei, tá bom? Vamos se situar aqui, ó. Agora, meus alunos, a gente está vindo para cá, ó. A gente está vindo para cá, ó. Lei Estadual 87 de 2008, beleza? A gente veio para cá agora. Se essa lei cair, cobrar muitas questões, meu amigo, tanto de gente que vai errar, não é brincadeira. Essa lei é extremamente específica, vai cair muita gente. E se você souber essa lei, você vai detonar, você vai passar na frente de todo mundo. Por isso a importância daquela apostila lá em PDF que eu falei para vocês de 100 questões. Por quê? Porque tem essa lei complementar inteira em questões e você resolvendo várias questões, você vai o quê? Você vai aprender. Se cobrar o decoreba, você vai acertar também, não tem jeito, tá bom? Beleza? Ah, essa aqui ainda é do estatuto, tá bom? Ainda é do estatuto, ó, é a próxima, né? Ah, a próxima é que entra na lei complementar, o professor confundiu. A última de estatuto, tá bom? A última, ó. Conforme o Estatuto dos Policiais Militares da Paraíba, vai vir uma questãozinha dessa aqui de preencher, ó, tá bom? Vocês vão ver que vai vir de preencher. Conforme o Estatuto dos Policiais Militares da Paraíba, entre os policiais militares da ativa do mesmo grau hierárquico é assegurada no posto ou graduação, salvo nos casos estabelecidos em lei ou regulamento. O que é, pessoal, aqui? Pessoal, ele vem falar da precedência entre os policiais militares. Por quê? Porque nós temos, né, a figura da hierarquia e da disciplina, tá bom? Então, ó, nós temos o soldado, nós temos o cabo, nós temos os sargentos, terceiro, segundo e primeiro sargento e o subtenente, tá bom? Acontece, pessoal, que muitas das vezes vai ter um caso, por exemplo, de você ter uma situação que envolve 2 cabos, ó. E eu preciso saber qual desses 2 cabos tem uma superioridade sobre o outro, ou seja, quem tem a precedência sobre o outro. Como é que eu vou saber? Se eu tenho 2 cabos na viatura, como é que eu vou olhar, como é que eu vou saber qual cabo que vai comandar a viatura? Aí eu vou olhar, tá bom? Eu vou olhar a situação, tá bom? Eu vou olhar a questão da precedência, da antiguidade, tá bom? Pela precedência, pela função. Então aqui, pessoal, conforme o Estatuto dos Militares da Paraíba, é o que? É o que, pessoal? Aqui é a precedência, tá bom? A precedência. Por quê? Porque ele está falando em grau hierárquico igual. Ó, mesmo grau hierárquico, tá bom? Então, ó, a precedência entre os policiais militares da ativa do mesmo grau hierárquico é assegurada, é a regra, pessoal, assegurada pela antiguidade, tá bom? Antiguidade. No posto ou na graduação, salvo nos casos estabelecidos em lei ou regulamento, né, pessoal? Ainda faltou algum espaçozinho aqui, essa questão está incompleta, né? Salvo nos casos de precedência funcional estabelecida. Pessoal, está incompleta. O professor esqueceu de botar um quadradinho, mas vou botar para vocês aqui como é. É salvo nos casos de precedência funcional. Faltou só um, o gabarito é a A, tá bom? Essa aqui foi porque o professor, na hora de formular, ó, o professor passou errado pro PowerPoint, tá bom? Mas vamos lá, mas dá pra gente pelo menos revisar, ó. A precedência entre policiais militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto ou na graduação, salvo que é exceção nos casos de precedência funcional, tá bom? Então vamos supor, pessoal, que tá tendo uma operação em que eu tenho aqui, por exemplo, 2 coronéis. 2 coronéis. Aqui eu tenho um coronel. Vou botar aqui, ó, tenho um coronel X e eu tenho um coronel Y. CEL é a abreviatura de coronel, tá bom? Tá tendo uma determinada operação, certo? E eu tenho que botar uma pessoa para comandar, para estar à frente dessa operação. Só que o problema, eles são do mesmo posto. Eu tenho igualdade de posto. Como é que eu vou definir a precedência, quem vai mandar no outro aqui?
Em regra, pessoal, eu vou olhar o que? A antiguidade, tá bom? Então é só eu olhar qual desses coronéis aqui, né, é o coronel mais antigo, né? Quem tem mais tempo de coronel, tá bom? Vai ser o mais antigo, certo? A regra é essa. Mas eu tenho uma exceção, salvo nos casos de precedência funcional, tá bom? Por quê? Porque a regra é a antiguidade, ó. Eu vou olhar quem tem mais tempo de coronel. Quem tiver mais tempo de coronel, tá ótimo, tá bom? Só, pessoal, que pode acontecer desse coronel aqui, ó, ele ser o coronel mais moderno e esse aqui ser o coronel mais antigo, tá bom? Em tese, esse aqui teria a precedência, mas olha o problema. Esse coronel aqui é o mais moderno, mas esse coronel, ele é o subcomandante geral. E esse coronel aqui, ele apenas comanda um batalhão, ele é comandante de batalhão, certo? Esse cara aqui, pessoal, mesmo ele sendo o coronel mais moderno, ele vai ter precedência sobre esse cara aqui, que a gente chama de precedência pela função, ou seja, precedência funcional, o nome já diz. A precedência se dá pela função dele, porque apesar dele ser mais moderno, ele é subcomandante geral, pessoal, isso pode acontecer, tá bom? Então, nesse caso, é uma exceção, porque a exceção é o quê? É que a precedência é assegurada pela antiguidade. Como esse coronel é mais antigo, ele deveria ter precedência. Por isso que ele bota um salvo, precedência funcional, porque ela é uma exceção. Que esse exemplo mais moderno vai ter precedência pela função. Tá bom? Por quê? Porque ele é subcomandante, mesmo sendo mais moderno. Beleza? Então, pega esse bizu aí para a tua prova. Vamos passando. Nós temos diversas regras, viu, pessoal? Nós temos diversas regras para a questão de antiguidade. Tem as regras de antiguidade que pode ser cobrado, beleza? Muito cuidado. Assinale a alternativa incorreta de acordo com a Lei Complementar 87, de 2 de dezembro de 2008, que é a Lei de Organização, o qual dispõe sobre a organização estrutural e funcional da Polícia Militar da Paraíba e determina outras providências. Então, ele quer o que? O item é errado. Vamos lá. A Polícia Militar será estruturada em órgão de direção estratégica, direção setorial, execução e vinculados. Correto, pessoal. Essa é a divisão, tá bom? Tem o órgão de direção estratégica, órgão de direção setorial, órgão de execução e vinculado, né? Direção estratégica, né, vai ficar responsável ali pelo comando. Direção setorial vai ser responsável pela atividade meio e órgão de execução pela atividade fim, né? E os vinculados são os órgãos que em sua estrutura existe ali a presença de militares, de policiais militares, tá bom? Vamos para a próxima. O comando geral faz parte dos órgãos de direção setorial? Errado, pessoal. Eles são de direção o quê? Estratégica. Estratégica. Beleza? São órgãos de direção estratégica. Aí vamos aqui. Tá bom? Vamos aqui. A gente vai ter que vir aqui só falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que vai cair uma questão disso aqui na prova. Eu aposto muito nesse tipo de questão. Beleza? Vamos aqui, pessoal. Ó. Quando a gente vai estudar a organização da PM Paraíba, tá bom? Você tem que saber a organização básica, que é o quê? Como vocês sabem, né? A Polícia Militar, ela se divide em quê? Nós temos os órgãos de direção estratégica, tá bom? Por exemplo, Comando Geral, Subcomando Geral, o Estado Maior Estratégico, a Corregedoria, a Ouvidoria, né, as comissões, certo? Nós temos os órgãos de direção setorial, tá bom? Setorial, professor, o que são os órgãos de direção setorial? Os órgãos de direção setorial, pessoal, elas vão realizar atividade meio, né, como se fosse aquela atividade administrativa. O professor, hoje eu trabalho nesse órgão de direção setorial, tá bom? Que vocês conhecem como DAO, que é o quê? É a Diretoria de Apoio Logístico, né? Por quê? Porque dentro desses órgãos de direção setorial, pessoal, né, nós temos o quê? As diretorias e os centros de educação. Quando a gente vai estudar as diretorias, você vai ver que nós temos a diretoria de finanças, que vai ficar responsável pelas finanças da corporação, né? Nós temos a diretoria de gestão pessoal, né? E nós temos a diretoria de apoio logístico, que é onde o professor exerce função. Na minha instituição, que é de outro estado, mas a estrutura é bem parecida, tá bom? Então, antigamente chamava-se DAO mesmo, onde eu trabalho, era DAO, né? Que é a diretoria de apoio logístico. Hoje virou um comando, né? O comando logístico, tá bom? Mas a ideia é a mesma, tá bom? Aí dentro da DAO nós temos a parte do armamento, nós temos a parte de motomecanização, suprimentos, tem vários setores, tá bom? E nós temos, pessoal, os órgãos de quê? De execução. O que é que faz o órgão de execução, pessoal? Os órgãos de execução, né, eles são responsáveis pela atividade fim da corporação, tá bom? Ou seja, policiamento ostensivo geral, policiamento de guarda, policiamento de trânsito,
né? O policiamento rodoviário, pode ser o policiamento ambiental, tá bom? E quando a gente fala aqui, pessoal, do comando geral, certo? O comando geral, ele tá em qual desses, pessoal? Ele tá nos órgãos de direção estratégica, tá bom, pessoal? É órgão de direção estratégica. Porque, olha, pessoal, o comandante geral, né, como vocês sabem, ele é responsável pelo comando e administração da corporação, né, que é o comandante geral, que ele está lá no comando geral, né. Lembrando que o comandante geral, pessoal, ele tem que ser o quê? Ele é um coronel da ativa, tá bom? Do quadro de oficiais combatentes, tá bom? Ele é escolhido pelo governador do estado, tá bom? E ele vai ter o quê? Precedência funcional e hierárquica sobre os demais, né, aí que são do mesmo posto que ele, só que mais antigos, né? Porque pode acontecer. Tá bom, pessoal? Então, o cargo de comandante geral, certo? Ele é o que? Ele é um cargo em comissão, né? Ele tem até uma siglazinha, CDS1, tá bom? E ele faz parte da administração direta do Poder Executivo do Estado da Paraíba, tá bom? Que é ato de quem? Do governador do Estado, tá bom? E além disso que ele tem prerrogativas, direitos e obrigações de secretário de Estado. Tá lá na lei ainda, a gente vai seguir o que está na letra da lei, né? E o comandante-geral, pessoal, ele tem diversas atribuições, são muitas atribuições. Pode cair as mais importantes, tá bom? Por exemplo, o comandante-geral, ele vai ficar responsável pelo comando, a gestão e o emprego, né? A supervisão e a coordenação geral das atividades da corporação. Ele também vai presidir, pessoal, nós temos o que? Comissão de promoção de oficiais e a comissão de promoção de praça. O comandante-geral, ele preside a comissão de promoção de oficiais. A banca vai dizer que é de praça. Não, tá bom? Ele vai presidir a comissão de promoção de oficiais e julgamento do mérito policial militar, tá bom? Tem várias outras competências, por exemplo, ele que vai incluir, nomear, licenciar e excluir praças e as praças especiais também, né? É claro que seguindo a lei, ele que vai promover praças e declarar aspirante a oficial, ele que vai conceder férias, licença, afastamento, tem várias situações, tá bom? Então é interessante que você saiba essa divisão, você tem que saber que nós temos órgão de direção estratégica, tá bom? Nós temos que saber que nós temos órgãos de direção setorial, nós temos órgãos de execução e nós temos os vinculados, né? Professor, e esses vinculados, quem são os órgãos vinculados? Pessoal, os órgãos vinculados, eles são entes públicos que, na sua estrutura orgânica, tá bom? Tem uma previsão legal de emprego de policiais militares dentro dessa estrutura, tá bom? Por exemplo, professor, algum desses entes, nós temos a Secretaria de Segurança Pública, nós temos a Casa Militar do Governador, nós temos o Tribunal de Justiça, se você for, por exemplo, também a Assembleia Legislativa, se você for na Assembleia Legislativa de seu estado, você vai ver que tem policiais militares lá, né? Tem lá a Casa Militar fazendo policiamento, né, nessa Assembleia, tá bom? Nós temos o Tribunal de Contas do Estado, a Justiça Militar Estadual, né? A Prefeitura Municipal aí de uma pessoa, então todos têm aí, né, na sua estrutura tem aí o emprego legal de policiais militares, a gente chama de órgãos vinculados, show? Então assim, pessoal, dá trabalho estudar essa lei? Dá, por quê? Porque, cara, é uma imensidão de assunto. Porque quando você vai estudar os órgãos de direção estratégica, por exemplo, tem vários órgãos de direção estratégica. E além de ter vários, ele ainda diz mais ou menos a estruturação de cada ente desse que faz parte do órgão de direção estratégica. Então, por exemplo, tem o comando geral, ele vai falar quem é o comandante geral, qual o requisito para ser comandante geral. Aí você tem o subcomando geral, ele vai dizer bem direitinho sobre o subcomando geral. Tem o Estado-Maior, né, que é o Estado-Maior Estratégico, tem a corregedoria, ouvidoria, os comandos regionais, as comissões, ele vai dizer de um por um. É muita coisa, você tem que saber pelo menos essa organização, né? Se a banca cobrar muito, essa lei complica, tá bom? Mas você tem um material que eu disponibilizei, que é a apostila de 100 questões para vocês, né? Que o professor faz um valorzinho bacana, são 100 questões comentadas dessa lei, tá bom? Então vamos botar para a questão para a gente poder não se perder, né? Vamos botar aqui para a nossa questãozinha, para não se perder, certo? Vamos lá. Então, pessoal, ó, essa daqui, né, ó, nós temos aqui o item correto, né, ó. Que é o que, ó, ele disse que o comando geral faz parte dos órgãos de direção setorial, né, que executa a atividade meu, não, pessoal. É órgão de direção estratégico, tá bom? É órgão de direção estratégico,
Beleza? Lembrando, pessoal, que órgão de direção estratégica é responsável pelo comando e administração da corporação, tá bom? Então lembra, ó, nós temos órgão de direção estratégica, órgão de direção estratégica, órgão de direção setorial, nós temos os órgãos de execução e nós temos o que? Os vinculados, né? Os vinculados. Beleza? Esse órgão de direção estratégica, ele é responsável pelo comando e administração, né? E a administração da corporação. Logo, pessoal, o comandante geral não vai comandar e administrar, logo não tinha como ele ser órgão de direção setorial, porque esses órgãos aqui eles se subordinam ao órgão de direção estratégica. Tá bom, pessoal? Aí vamos lá, ó. O comandante geral é responsável pelo comando e administração da corporação. E o seu cargo será ocupado por um coronel da ativa do quadro de oficiais combatentes, falei agorinha, escolhido pelo governador e terá precedência funcional e hierárquica sobre os demais, quando esse não for oficial mais antigo da corporação. Perfeito, tá bom? Letra da lei. A nomeação para o provimento do cargo em comissão de comandante-geral, símbolo CDS1 é esse símbolo mesmo, tá bom? CDS1 é comandante-geral e CDS2 é subcomandante-geral. Previsto na estrutura organizacional da administração direta do Poder Executivo do Estado da Paraíba, será feita por ato do governador do Estado. Perfeito, pessoal, é ato do governador, tá bom? Compete ao comandante-geral comando, a gestão, o emprego e a supervisão e a coordenação geral das atividades da corporação. Beleza, pessoal? É isso mesmo. O comandante-geral é responsável pelo comando e administração da corporação, né? Nós teremos um coronel da ativa do quadro combatente, né? Escolhido pelo governador do estado, tá bom? Beleza? Então, nosso errinho é só esse aqui, ó. Porque, ó, órgão de direção estratégica. Quem, ó? Nós temos aqui o comando geral, tá bom? Nós temos o comando geral, tá bom? É órgão de direção estratégica. Ele disse que o comando geral faz parte do órgão de direção setorial, tá bom? E lembra, ó, o comandante geral, pessoal, ele é responsável pelo comando e administração da corporação, ó. E seu cargo será ocupado por um coronel da ativa do quadro de oficiais combatentes, escolhido pelo governador do estado e terá precedência funcional e hierárquica sobre os demais, quando este não for oficial mais antigo da corporação. Mesma coisa, ó. Eu tenho esse coronel aqui, ó, um coronel, por exemplo, Augusto, coronel Augusto. Esse coronel Augusto já faz 4 anos que ele é coronel, ó, 4 anos, ó, já é coronel antigo, ó. E eu tenho o coronel César. Esse coronel César só tem 2 anos que é coronel, ó. Em tese, o coronel Augusto é para ser mais antigo, só que esse coronel César foi nomeado cargo em comissão de comandante-geral. O governador escolheu ele para ser comandante-geral. Então, ó, esse comandante ele vai ter precedência funcional e hierárquica sobre esse aqui, tá bom? Mesmo ele sendo mais moderno, tá bom? Porque a lei já garante, ó, terá precedência funcional e hierárquica sobre os demais, quando este não for oficial mais antigo. Então, esse coronel Augusto, mesmo ele sendo coronel há mais tempo, ele vai obedecer o coronel César, mesmo só tendo 2 anos de coronel. Por quê? Porque ele foi nomeado comandante-geral. Show de bola? Ele vai comandar e administrar a corporação. E lembrando, tem que ser do quadro QOC, quadro de oficiais combatentes, tá bom? Não pode ser um oficial de saúde, não pode. Quadro de saúde, certo? Tem que ser quadro combatente, beleza? A nomeação para o provimento do cargo em comissão de comandante-geral da Polícia Militar, símbolo CDS1, previsto na estrutura organizacional da administração direta do Poder Executivo do Estado da Paraíba, será feita por ato do governador. Cuidado, eles vão botar aqui CDS2, eles vão botar administração indireta, eles vão botar administração direta do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, não. É a administração direta do Poder Executivo do Estado da Paraíba, tá bom? Ele disse que o comandante-geral tem honras, prerrogativas, direitos e obrigações de secretário de Estado. Aí ele vai falar das competências. É muita competência, pessoal. Você vai ter que ler aí, beleza? Você vai ter que dar uma lidazinha. Beleza? Então, pessoal, essa aula nós vamos ficando por aqui, tá bom? Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Eu trouxe questões aí que com certeza vai se repetir lá na tua prova, né? De antemão, se você gostou da aula,
deixa aquela curtida no padrão, né? Deixa aquele comentário, né, do seu aproveitamento. Eu deixei o PDF aí para você resolver também, caso, né? O certo é você baixar o material, resolver antes e depois voltar na videoaula, né? Então, se vocês ajudarem o professor, curtir, comentar, eu vou trazer mais aulas gratuitas para vocês. Só depende de vocês, tá bom? Então, curta, comente, compartilhe, né? Quando pegar aí algumas curtidas, eu já trago uma aula nova para vocês. Não esqueça, pessoal, o nosso intensivão de reta final vai ser todas essas matérias em questões, todas da IBFC. A gente vai te levar para direcionado para você gabaritar. É todas as matérias jurídicas, todas as matérias de direito comigo e com o professor Marcos Moraes. Você está bem encaminhado. Tudo que você viu de teoria você vai revisar em questões, então você não pode deixar de adquirir esse curso. Ele vai te ajudar a gabaritar, lembra, pessoal? Por uma ou duas questões você fica fora das vagas. Quanto mais você puder estudar, quanto mais material direcionado você tiver, melhor. Por quê? Tem curso, pessoal, não é querendo falar, mas tem curso que oferece 1000 questões de reta final. Só que essas 1000 questões ele já gravou para outros concursos, que não foi para a Polícia Militar da Paraíba, nem da IBFCE. Pode trazer questões de outra banca? Pode, eu trago muito. Teve agora PM Rio de Janeiro, PM Santa Catarina, PMRN. Eu trago questões desses concursos, que são outras bancas. Exceto PMRN, que foi IBFC. Certo? Mas são questões direcionadas dentro do seu tópico, tá bom? Questões recentíssimas. Então é um curso direcionado. Então, até segunda-feira está R$ 29,90. Depois vai voltar a ser R$ 39,90. Então aproveite. Ainda vou deixar um cupom aí. Serei aprovado. O nome do cupom. Pode colocar lá. É a última chance de você adquirir com um preço bom. E esse material vai te ajudar muito na tua aprovação. Tu não tem noção como vai te ajudar. Você vai gabaritar. Você vai ver extravagante com o professor. Direito Penal Militar e Constitucional comigo. E as demais vai ficar com o professor Marcos Moraes, né? Que é um exemplo de professor, tá bom? As aulas dele tá no padrão, né? O professor Marcos Moraes que é tenente-coronel também da polícia, né? A gente já tem uma bagagem boa de concurso público, já vem dando aula há muito tempo, tá bom? Tem uma ampla gama de conhecimento para passar para você, tá bom? Então adquira o nosso curso que ele vai te ajudar pra caramba, não é exagerando, é um curso excepcional, beleza? E se você quiser comprar a apostila, pessoal, lembra? O professor está com uma apostila de 100 questões de legislação, tá bom? Ou seja, Estatuto e essa Lei 87, né? E a Lei de Organização Judiciária do Estado da Paraíba. 100 questões comentadas sobre essas matérias que são legislações extremamente específicas. Você não acha questões no que concurso. Então eu elaborei todas as questões, por quê? Porque se ele quiser explorar muito a Lei 87, que é essas últimas que nós resolvemos, você vai acertar, porque é 100 questões, é questão demais, mas tu vai ver toda essa lei em questões. Eu botei tudo em questões e ainda comentado. Então o que vier tu vai traçar. 100 questões, mano, tu faz no instante. Antes de fazer essa aula para vocês, eu fiz o meu de 100 questões todinho, acertei 97, ainda errei umas, que eu fiz voado, né? Então eu fiz todinho para poder relembrar tudo, botar tudo na minha mente e você vê que a gente consegue dar aula tranquilo. Então esse material é indispensável, ele tá R$ 25,00. Como é que eu faço para adquirir, professor? Na descrição do vídeo tem o link que você vai direto no meu WhatsApp. Você fala comigo, faz o Pix, mandou o comprovante, já te mando na mesma hora o material em PDF completo, beleza? Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, espero ter ajudado vocês. Até a nossa próxima aula. Muito obrigado, pessoal, tamo junto.